Bom dia aí, galera do grupo Sanches Blanes Brasil, tudo beleza aí? Galera, eu vou tentar explicar aqui de uma forma um pouco fácil de compreender essa confusão que a gente tem sobre as tensões, né? A gente fica em dúvida sobre essa coisa de tensão 220, 380, 110, monofásico, bifásico, trifásico, é um pouco confuso. Lembrando que isso aqui varia muito de região para região, entendeu? Por isso que existe essa confusão, porque não é um padrão brasileiro. Acaba que no final é a mesma coisa, mas não é um padrão. É o seguinte, essas redes, elas diferenciam entre monofásica, bifásica e trifásica. Na região norte, onde eu moro, a rede monofásica, região norte de Minas, né? Eu moro no norte de Minas. A rede monofásica, ela é uma fase e um neutro, entendeu? A rede, no caso, isso aqui vai ser 127, geralmente, né? A rede bifásica na minha região é uma fase e outra fase, que vai dar 220. Já a rede trifásica, na minha região, ela diferencia entre 220, que a medição é feita entre fases. Por mais que tenha três fases, você só vai conseguir medir duas fases, né? Então, a rede trifásica tem três fases, mas mede-se 220 entre fases. Entendeu? Se você pegar essa fase e essa, dá 220, essa e essa dá 220 e essa dá 220. Mas também tem 380. Opa, eu errei aqui porque eu estou escrevendo pela tela do celular. 380, que são três fases, com a medição de 380 entre elas. E tem também 660, que é três fases com medição de 660 entre elas, independente de qual. Esse 220 aqui é mais comum, é a rede urbana. Isso na minha região, é a rede urbana. Igual na padaria tem rede trifásica 220, na tornearia, numa lavanderia, num prédio geralmente eles colocam para a distribuição de carga ser mais eficiente. Esse 380 é mais industrial, provavelmente vai ter mais em cerâmica, alguma indústria mais pesada que o consumo é muito grande, principalmente consumo de motor elétrico, motor de 100 CV, etc. Já o 660 nunca encontrei na minha região ali próximo, mas com certeza tem, e indústria pesada, né? Pelo mesmo motivo desse, só que esse aqui mais elevado. Voltando aqui, o monofásico da minha região, que é uma fase e um neutro, gera 110, porque é 110 medido com uma fase 110 mais zero, que é o neutro. Juntando isso dá 110. Já 220 vai gerar 220 porque é uma fase da rede mono, mais outra fase da rede mono. Por isso que gera 220, é como se fosse duas 110. Então a descrição é 220, mas a medição não dá 220. Geralmente ela vai dar ali 240, 237, nessa faixa. Já o trifásico 220 da minha região, inclusive lá na oficina minha a gente tem, é a mesma coisa disso aqui, é como se fosse 3 vezes isso aqui, sem o neutro. Lembrando que se você tiver um padrão, sempre vai vir duas fases 220 mais um neutro. Três fases 127, né? 3 127 mais um neutro. 3 127 mais um neutro. Tanto que se você pegar o neutro e medir, vai dar 127, 127 e 127 com qualquer uma delas. Até o 380 vem um neutro. Só que, porém, essa é a diferença. Quando você medir um neutro com uma fase aqui no 380, vai dar 220 volts. Então
a rede 380 não tem 127. A rede 380, a tensão mínima é 220. Já a 660 é ao contrário. A 660, a tensão mínima é 380. Se ela também vai vir o neutro. Se você medir do neutro com uma fase, vai dar 380 volts. Então, essa é uma explicação breve da diferença de tensões. Muitas vezes a gente confunde, né? É bastante confuso. Agora, se você for observar em outras regiões, por exemplo, no sul do Brasil, por exemplo, lá não existe 127. No sul do Brasil, a rede, no sul do Brasil, a rede monofásica é uma fase mais um neutro, que somados dá 220 volts. Entendeu? Aí aplica-se a mesma coisa aqui. No caso da rede bifásica da região, por exemplo, da região sul, né? Eu não sei se tem algumas regiões, com certeza tem, mas como eu tenho contato com alguns amigos da região sul que me explicam sobre isso, então lá se aplica assim. Já a rede bifásica lá da região sul, que vai ser uma fase mais outra fase, vai gerar 440. Por isso, existe aqueles motores monofásicos, 220, 440. Já a rede trifásica lá, não existe essa rede trifásica 220. Lá vai existir somente a rede trifásica 380 mínimo acima. 380, que vão ser 3 fases somadas, vai dar 380. 380 se somada com o neutro vai dar 220. E a mesma coisa que aplica-se ao 660, né? Que é a tensão máxima lá da região sul. Então, vocês podem ver que difere uma tensão da região onde eu moro, na região norte de Minas, para a região sul do Brasil. Por esse fator. Por isso que a gente tem mania de falar que o motor é 220 monofásico. Na verdade, aqui na minha região, deveria ser chamado de 220 bifásico. Só que a gente generaliza, entendeu? Por exemplo, o motor, o motor 5CV monofásico, aqui na minha região, ele é aplicado em bifásico. Já no sul, você vai ligar ele uma fase e um neutro. Se você quiser a tensão mais elevada, aí você vai ter que aplicar duas fases nele, que no final vai ser 440. Por isso que ele tem na placa 220 e 440. Aí existem os motores monofásicos mais comuns, né? Que é 127 e 220. E existem os motores monofásicos 220, 440. Aí já os motores trifásicos. Os motores trifásicos tensão mínima deles são 220, mas eles têm também 380. Eu acho que o trifásico também tem 440, porque existe a rede trifásica aqui em 440, né? E 660. Aí pode ter motores que vocês vão ver isso na placa dele: 220, 360, 440, 660 volts. Um motor com 4 tipos de tensão. Esse motor aqui tem um monte de cabo na saída. A gente reconhece fácil por isso. Quando o motor tem um monte de cabo na saída, tipo, por exemplo, 12 cabos, então ele é tensão mista. Você pode ligar ele em várias tensões. Então isso aqui é uma explicação breve da diferença de tensões, né? Aí muitas vezes a gente fica em dúvida porque realmente é um pouco confuso. Você não sabe qual é qual e o que é o que. Qualquer dúvida, estão aí. Falou, galera.